O livro de Provérbios. A palavra provérbio normalmente se refere a um pequeno ditado que oferece algum tipo de sabedoria. E esse livro está cheio deles. Mas quase todos estão na seção central do livro, nos capítulos 10 a 29. E há muito mais acontecendo no livro de Provérbios, especialmente no começo, nos capítulos de 1 a 9, e na conclusão, nos capítulos 30 e 31. O livro foi desenhado com uma introdução no capítulo 1, versículos de 1 a 9. Antes de tudo, ele conecta Provérbios ao rei Salomão. Lembre-se da história de 1 Reis 3. Salomão pediu sabedoria a Deus para liderar Israel, e a partir disso ficou conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo. E 1 Reis 4 nos diz que ele escreveu milhares de provérbios e poemas e coletou conhecimento sobre plantas, animais e etc. Então Salomão era tipo a fonte da literatura de sabedoria de Israel. Ele não apenas escreveu todo esse livro pessoalmente, como também é a pessoa onde a tradição de sabedoria de Israel começou. E a introdução nos diz que, lendo esse livro, você também adquire sabedoria. Agora, a maioria de nós entende sabedoria como conhecimento, mas a palavra hebraica kokmá significa muito mais do que apenas uma atividade mental. Ela se refere à ação também. Então pense em habilidade ou conhecimento aplicado. E é por isso que lá atrás, Êxodo 31 nos diz que os artistas e artesãos de Israel tinham kokmá. Portanto, o propósito desse livro é ajudá-lo a desenvolver um conjunto de habilidades práticas para viver bem no mundo de Deus. E isso está conectado a uma outra ideia-chave da introdução, o temor do Senhor. Temor aqui não tem nada a ver com terror. Tem a ver com um senso saudável de reverência e respeito por Deus e tem a ver com o meu lugar no universo. É uma mentalidade que reconhece que eu não sou Deus e que eu não tenho que estabelecer minhas próprias definições de bem e mal, de certo e errado. Em vez disso, eu devo me humilhar diante de Deus e abraçar a sua definição de certo e errado, mesmo que ela seja inconveniente para mim. Essa introdução nos leva até a primeira parte principal do livro, capítulos 1 a 9, que também não contém pequenos provérbios de uma linha. Em vez disso, o que encontramos aqui são 10 discursos de um pai para um filho. Discursos sobre como o filho deve ouvir a sabedoria, cultivar o temor do Senhor e viver de acordo com isso. O que significa uma vida de virtudes, integridade e generosidade que vão levar ao sucesso e à paz. E o pai também alerta seu filho a respeito da insensatez e da maldade, decisões estúpidas que vão trazer egoísmo e orgulho, e, por fim, conduzir à ruína e à vergonha. Então o filho deve buscar a sabedoria e o temor do Senhor, seu maior tesouro na vida. E essa mentalidade forma a lógica moral de todo o livro. Os discursos do pai também indicam o que é a literatura de sabedoria e como ela é diferente das outras partes da Bíblia. Esses livros exploram como viver bem no mundo de Deus. Mas sabedoria não é a mesma coisa que lei, tipo a que Moisés deu a Israel no Monte Sinai. E também não é a mesma coisa que profecia, a palavra de Deus para o povo. Em vez disso, literatura de sabedoria é o conhecimento do povo de Deus que foi acumulado através das gerações. E fala sobre como viver de uma forma que honra a Deus e as pessoas. Portanto, no livro de Provérbios, essas palavras humanas de sabedoria foram compiladas como a palavra e a sabedoria de Deus para o seu povo. O que nos leva a outra coisa que podemos encontrar nos capítulos 1 a 9, onde vemos 4 poemas. Aqui, a sabedoria foi poeticamente personificada em uma mulher que chama a humanidade para prestar atenção nela e a buscar. A sabedoria diz que ela foi criada antes do universo. Então, onde quer que você veja pessoas tomando decisões sábias, elas estão sujeitando-se a ela. Quando você vê alguém sendo generoso, tendo integridade sexual ou promovendo a justiça, eles estão baseando-se na sabedoria. Esses poemas da Senhora Sabedoria são formas criativas e poéticas de explorar uma ideia, de que nós vivemos no universo moral de Deus e que bondade e justiça são realidades que nós ignoramos pela nossa conta em risco. Então, temer ao Senhor e viver com sabedoria é viver ao lado da semente do universo. E esses 2 discursos juntos, o do pai e o da sabedoria, fazem uma afirmação poderosa sobre o livro, que você não está lendo simplesmente bons conselhos. Você está lendo o convite do próprio Deus para adquirir sabedoria através das gerações anteriores. E na próxima sessão, capítulos 10 a 29, nós encontramos centenas de provérbios antigos. Eles aplicam a sabedoria e o temor do Senhor a cada área da vida que você pode imaginar. Família, trabalho, vizinhança, amizade, sexo, casamento, dinheiro, raiva, perdão, álcool, dívidas, tudo.
E tudo isso é filtrado pelo sistema de valores de provérbios de 1 a 9. Todos esses provérbios são bem curtinhos e fáceis de memorizar. Na verdade, essa seção do livro é feita para ser uma referência, para a qual você volta de tempos em tempos com o passar dos anos, o que levanta algumas questões importantes sobre como ler esses provérbios. Antes de tudo, provérbios são uma questão de probabilidades. Se você temer ao Senhor e tomar decisões sábias e boas, as coisas provavelmente vão correr bem para você. E se você não temer ao Senhor e for tolo, sua vida provavelmente não vai correr tão bem assim. Frequentemente, isso é verdade, mas nem sempre. O que nos leva ao próximo ponto. Provérbios não são promessas. Eles não são fórmulas para o sucesso. Vamos ver alguns provérbios, por exemplo. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Ou, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, sim, temer ao Senhor, ser uma pessoa moral, provavelmente vai guiá-lo a uma vida melhor e mais longa. E criar seus filhos em um lar amoroso, de fato, os direciona para um caminho bom, mas não há nenhuma garantia. Muitas coisas podem e com frequência dão errado no nosso mundo. E por fim, os provérbios focam na regra geral e não nas exceções, que são muitas. Mas os livros de sabedoria não estão ignorando isso. As exceções são do que tratam os outros livros, como Jó ou Eclesiastes. E juntos, eles reconhecem que a vida é muito complexa para simples fórmulas. E é por isso que nós precisamos de todos os livros de sabedoria para pegar a ideia geral. Isso nos leva à seção final do livro, 2 grandes coleções de poemas. Primeiro, poemas de um homem chamado Agur, que começa reconhecendo sua própria falha e ignorância e sua grande necessidade da sabedoria de Deus. E então Agur descobre que a sabedoria divina foi entregue a ele nas Escrituras, que o ensinam como viver bem. E Agur é colocado à nossa frente como um leitor modelo do livro de Provérbios, alguém que está aberto a ouvir a sabedoria de Deus através das Escrituras. Os poemas finais são conectados a um homem chamado Lemuel, um rei que não é israelita. E ele transmite a sabedoria dada a ele pela sua mãe. É uma orientação para ser um líder sábio e justo. E o último poema é um acróstico ou poema do alfabeto, onde cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico. O poema inteiro fala sobre uma mulher virtuosa. Ele descreve uma mulher que vive de acordo com a sabedoria de Provérbios e se coloca como um modelo de alguém que pega a sabedoria de Deus e a traduz em decisões práticas no cotidiano, no trabalho, em casa, na família e na comunidade. Então, o livro abre com palavras de um pai ao seu filho sobre ouvir a sabedoria e agora fecha oferecendo as palavras de uma mãe ao seu filho sobre uma mulher que vive com sabedoria. O livro de Provérbios é para qualquer pessoa em qualquer estágio da vida. É um guia para viver com sabedoria e bondade no bom mundo de Deus. E é isso que trata o livro de Provérbios.